Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E hoje eu vou trazer, hoje não, né? Hoje e ao longo da semana, a gente vai trabalhar aí Nossa Senhora de Fátima, afinal de contas, dia 13 de maio. É a celebração da primeira aparição dela, 13 de maio de 1917. Então hoje eu vou contar um pouco sobre essa aparição mariana, essa aparição que mudou a história da igreja e do mundo. Trazer algumas curiosidades, a gente vai aí contar, né, muita coisa para ficarmos preparados para no dia 4 começarmos uma novena para Nossa Senhora de Fátima. Novena essa que vai do dia 4 até o dia 12, né, encerrando um dia antes da comemoração oficial dela, 13 de maio. 1917, gente. 1917 marca um dos acontecimentos mais poderosos, né, da fé católica. Porque essa aparição trouxe milagre presenciado por mais de 70 mil pessoas. Eu vou contar em detalhes e muitos segredos, né? A aparição de Fátima em volta dos segredos proféticos que até ainda hoje intrigam o mundo. Então, Fátima não é só uma devoção, né? É um chamado principalmente do céu para a conversão. Então, vamos lá, vamos começar. Vou tentar contar, não esquecer nada. Essa história completa, os detalhes, os segredos revelados, os milagres reconhecidos. E por que Fátima continua tão atual, a mensagem dela, e principalmente urgente para os dias atuais. Eu peço desculpas pela minha voz, que está um pouco fanha, né? Eu estou um pouco resfriada. Então, eu estou um pouco congestionada e acaba a voz ficando prejudicada. Eu queria ter gravado esse vídeo antes para vocês, achando que eu ia ficar melhor, mas não, parece que é um resfriado que vai se prolongar. Então, não dá para esperar a perfeição para poder gravar para vocês. Vamos assim mesmo, congestionado, e peço perdão para vocês, tá? Então, vamos lá. 13 de maio de 1917. Qual que era o contexto, né? 13 de maio de 1917. Guerra rolando. Então você imagina a guerra acontecendo. E de repente tinham 3 crianças lindas, maravilhosas, completamente ingênuas crianças. A Lúcia, 10 aninhos, e os seus 2 priminhos, o Francisco com 9 e a Jacinta com 7. Eles estavam lá, 3 pastores, pastoreando as ovelhas na cova da Íria, em Fátima. E do nada, no meio da brincadeira, eles percebem uma luz mais brilhante que o sol, envolvendo uma senhora vestida de branco. E essa senhora trazia um rosário pendurado nas mãos. Ela pediu para eles que voltassem àquele mesmo lugar nos dias 13 dos meses seguintes. Então, todo dia 13, eles iam no mesmo lugar para ver essa senhora vestida de branco, linda, maravilhosa. Tem uma curiosidade aqui que nem todo mundo sabe. Os 3, eles não viam de forma igual, tá, gente? É importante deixar isso claro. Eles participaram das aparições, sempre os 3 juntos, mas tem diferenças importantes na forma que cada um experienciava esses encontros com Nossa Senhora. E essa distinção vem dos escritos da Lúcia, que depois se tornou irmã Lúcia, né? Ela escreveu, ela explicou como que era. Então, segundo os relatos da Lúcia, era assim. A Lúcia, que era mais velha, 10 anos, era a única que via e ouvia a Nossa Senhora. E falava com ela. Então, a Lúcia que falava. Todo o diálogo de todas as aparições que eu vou descrever para vocês foi intermediado pela Lúcia, que depois relatava aos outros o que havia sido dito. A Jacinta
a mais novinha, ela via a Nossa Senhora perfeitamente, de forma nítida, mas não ouvia suas palavras. Ela não escutava o conteúdo das conversas. O Francisco também não ouvia. E ao que tudo indica, ele via de forma um pouco mais sutil, não tão claro como a Jacinta. Segundo a Lúcia, nos relatos dela, o Francisco precisava rezar muito. Ela escreveu. Nossa Senhora falava, o Francisco precisa rezar muito. Gente, imagina, o Francisco, 9 aninhos. Se o Francisco precisava rezar muito, imagina a gente. Não é? Eu fico imaginando quando eu vejo a história de Fátima. Então, ele via, mas não com muita nitidez. A Nossa Senhora falava, o Francisco tem que rezar muito, né? Quando ele via, ele não a ouvia. Então, essas diferenças são importantes, porque mostra como que Deus age de maneira única na alma de cada um, tá? Então, mesmo nessas 3 crianças tão puras, próximas, a experiência mística da aparição foi personalizada. Então, tem muita gente que não sabia disso. Eu mesma não sabia, eu achava que os 3 viam, falavam. Depois de pesquisar, entender um pouco mais a história, que a gente vê que não era bem assim, né? Não era bem assim. Cada um via, tinha uma experiência maravilhosa, mas de maneiras distintas, tá certo? Vamos lá. Então, ela pediu para todo dia 13 irem lá e pedia para sempre rezarem o terço, todos os dias, pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. A gente precisa disso até hoje, né, gente? Por isso que eu falo que Fátima, 1917, guerra atorando no mundo, ainda é tão atual, né? Então, na primeira aparição, ela, por favor, rezem o terço diariamente, pela paz no mundo e a conversão dos pecadores. Que para mim está completamente interligado a partir do momento que a gente tem a conversão dos pecadores. Eles trazem Deus, Jesus no coração. O mundo fica mais fácil, porque o mundo vai ter mais amor, o mundo vai ter mais empatia, mais solidariedade, né? E a gente acaba tendo um mundo com maior paz, porque a gente sempre está ali, amai uns aos outros, né? Se colocando no lugar do próximo. O amor é caridade, o amor é solidariedade. As aparições começaram em maio e foram até outubro de 1917, sempre no dia 13, com exceção de agosto. Por quê? Porque em agosto essas 3 crianças praticamente foram raptadas pela cidade. Vocês têm noção? 1917, guerra, interior do interior de Portugal. Uma cidadezinha pequena. 3 crianças falavam com Nossa Senhora. Imagina do que essas crianças foram chamadas. Mentirosas, loucas, estão enlouquecendo, né? Então, isso começou a causar um grande alvoroço na cidade, na região. A cada dia 13, em agosto, elas foram chamadas para uma delegacia para serem interrogadas. Praticamente elas foram raptadas. Então, em agosto, elas não conseguiram ir até lá. Então, todo dia 13, quando elas iam até lá, elas viam. No caso, a Lúcia via e falava e os outros só viam, tá? Então, com o passar dos meses, mais e mais pessoas começaram a acompanhar as crianças. E as mensagens da Nossa Senhora, cada aparição eram mais e mais profundas, né? Então, ela anunciou a necessidade da consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Imagina a Lúcia, uma criança de 10 anos, falando isso. O que a Nossa Senhora disse? Ela nem sabia o que era a Rússia, gente, né? E ela falava sobre o risco de que o mundo pode enfrentar mais guerras e perseguições lá na frente. E em julho de 1917, na terceira aparição, a Nossa Senhora revelou os chamados 3 segredos de Fátima. Essas revelações, elas foram divulgadas ao longo das décadas seguintes.
e que marcaram, né, e marca até hoje, profundamente a igreja e os fiéis. Então, o primeiro segredo que ela mostrou para as crianças era a visão, a imagem. Então, os três viram, né? A imagem do inferno. Uma imagem aterradora de almas caindo como brasas no mar de fogo. Esse primeiro segredo é atual até hoje. Porque muitas pessoas ainda hoje não acreditam no inferno. E por não acreditar no inferno, se afastam de Deus e abraçam o capeta, literalmente, não é? Então, essa visão do inferno descrita pelas essas crianças é fiel até os dias de hoje. E importante até os dias de hoje. Quantas e quantas pessoas... inferno não existe. Deus sabe o que está no meu coração. Então eu levo uma vida fazendo o que eu quero. Eu esqueço, né? Os 10 mandamentos. Mandamentos ali. Seguir a lei, a regra de Deus. As únicas coisas que ele pede. E tá tudo bem. Inferno não existe. Mas não existe. Então esse foi o primeiro segredo. A visão do inferno. E os três viram. Imagina, as 3 crianças vendo essa visão. Que desesperador. O segundo segredo falava dessa consagração da Rússia. E da promessa de paz se houvesse o arrependimento. E aí é o grande mistério, que até hoje, né, tem uma série de teorias que ainda não foi revelado o terceiro segredo de Fátima. Não, já foi revelado, gente, tá? O terceiro segredo, ele ficou mantido em sigilo até 2000, até o ano de 2000. Aconteceu, gente, em 1917. Ele trazia uma visão simbólica. Um bispo, na cabecinha das crianças, vestido de branco. Ele caminhava entre ruínas e era atingido por tiros. Na sequência, eles vinham o martírio de vários bispos, sacerdotes e leigos ali. Muitos associam essa profecia ao atentado sofrido pelo João Paulo II, hoje São João Paulo II, né? Que foi em 1981. Justamente no dia 13 de maio que ele sofreu esse atentado. 13 de maio de 1981. Ele mesmo reconheceu, né? Ele dizia, uma mão disparou a bala, a outra mão a guiou. O atentado foi no dia 13 de maio. Mas Fátima, gente, não é só sobre profecia, os segredos de Fátima. É principalmente sobre os milagres. E o mais famoso deles ocorreu na última aparição, que foi no dia 13 de outubro, né? Porque a cada mês, desde maio, no dia 13, eles iam e alguma coisa acontecia. Ela sempre pedindo para rezar o terço, conversão dos pecadores. Aí depois ela mostrou os 3 segredos. Eles foram raptados, não puderam ir em agosto. Pressionados pela polícia, interrogatório a noite toda, a madrugada toda, a tarde toda. E mantendo ali a palavra. Porque todo mundo queria. O que o governo, a polícia queria? Que eles negassem, né? Porque estava criando um caos, um monte de pessoas. E eles falam, não. É engraçado que isso é muito similar com as outras aparições, né? Bernadette também sofreu muito. A Bernadette, para quem não sabe, eu vou trazer também a história, é a aparição da Nossa Senhora de Lourdes, na França. E então, em setembro, dia 13 de setembro, eles falaram para Nossa Senhora, olha, ninguém tá acreditando na gente, tá acontecendo isso. Aí ela falou, na próxima, todo mundo vai acreditar, pode avisar para todo mundo que vai ter um milagre. Dito e feito, 13 de outubro, as crianças avisaram.
Ela disse que agora todo mundo vai acreditar. Então, gente, mais de 70 mil pessoas foram nesse dia. 70 mil pessoas. E tem fotos, tem registros disso. Tava uma chuva imensa. Embaixo daquela terra toda alagada, imagina. E aí a Nossa Senhora aparece. E na sequência, o milagre do sol aconteceu. O que foi o milagre do sol? Presenciado por 70 mil pessoas, não é que foi uma. Do nada, debaixo daquela chuva torrencial intensa, a chuva parou. Do nada, um sol começou a girar no céu. Mudou de cor. Ele ia e voltava. Em alguns relatos diz que as pessoas falavam, parecia que ele se lançava sobre a multidão. Nesse momento, teve pânico quando começou o sol a ficar o milagre do sol dançando no céu. Então algumas pessoas tiveram pânico, saíram correndo desesperada, gritando. Outras tiveram lágrimas de emoção e se ajoelharam. Ninguém se feriu. Imagina 70 mil pessoas, todo mundo junto. Aí de repente começa um sol que vai e vem. Você não sabe se aquilo é um cometa, se são bombas, já que está no meio da guerra. Ninguém sabe. Ninguém se feriu. E todos os presentes, inclusive jornalistas e as pessoas que não acreditavam, porque muitas dessas 70 mil foram lá porque não acreditava. Falaram, vamos ver, vamos pegar eles no pulo. Todas as pessoas, inclusive jornalistas, relatos de jornalistas, testemunharam o sol voltar ao seu lugar. E nessa hora, o chão que estava encharcado, porque estava uma chuva absurda, o chão estava completamente seco. Esse fenômeno, ele foi confirmado por diversas fontes. E é um dos milagres públicos mais bem documentados da história. É interessante que quando após as aparições, né, Francisco e Jacinta faleceram ainda criança. E Nossa Senhora havia predito, né? Quando ela mostrou aquela visão do inferno para eles, aí na hora, crianças, não, mas a gente não quer ir para lá, a gente quer ir para o céu. E ela disse, né, para Jacinta, logo você vai estar comigo. E o Francisco, eu quero saber, pergunta a Lúcia para ela se eu também vou estar. E aí a Lúcia, ela disse, sim, vai estar, mas você precisa rezar mais. Então, a gente, é sério. Porque se o Francisco, tão bonitinho, imagina, precisava rezar mais, imagina, meu Deus do céu, não é? E a Lúcia, ela falou, não, você vai ficar um pouco mais. E realmente, né, a Lúcia se tornou freira carmelita, ela viveu até os 97 anos. Mas o Francisco e a Jacinta faleceram ainda criança e eles foram canonizados. Né, canonizados pelo Papa Francisco em 2017. A Lúcia foi a guardiã, né, viva do segredo de Fátima até o seu falecimento em 2005. Então ela segurou até 2000 o segredo, o último segredo, e depois revelou. A igreja reconheceu a veracidade das aparições em 1930, sim. Né? Não é toda aparição de que falam, apareceu Nossa Senhora, que é reconhecido pela igreja. Essa foi reconhecida, é uma das que foram reconhecidas. O Santuário de Fátima é maravilhoso, recebe milhões de peregrinos por ano e a mensagem continua atual, totalmente atual. Oração, penitência e consagração ao Imaculado Coração de Maria. Rezar o terço, orar pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. Continua extremamente atual, né? A história de Fátima, não só de Fátima, mas de todas as aparições, a gente percebe que é um pedido de amor.
ela sempre vem pedindo para que a gente vibre mais essa caridade, vibre mais amor. É um apelo divino vindo da Mãe de Deus, para que os seus filhos se voltem ao seu Filho, se voltem a Jesus. Deixem o pecado. Vivam na graça. É um alerta, mas é também uma promessa sobre o mal, o ódio, a escuridão, que é a promessa da vitória do Sagrado Coração sobre tudo isso de ruim. Que assola o mundo, que assolava o mundo e assola até hoje. Então, não é tarde nunca para se converter, não é tarde para se arrepender, deixar o pecado, confiar na misericórdia do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, viver na graça. Ela, quando mostra, né, os 3 segredos, ela mostra, olha, tem o inferno e vocês não estão dando bola. A humanidade vive como se não houvesse o amanhã. Preocupada com esse mundo que é tão fugaz, passageiro, e não está preocupado com o que será eterno. Reza pelas pessoas, ore pelos pecadores. E cada vez mais o mundo precisa de oração. Cada vez mais a gente precisa de paz, de conversão dos pecadores. Porque de 1917 até hoje, mais de 100 anos, a humanidade, ela vai regredindo. Não sei vocês, mas eu percebo uma falta de empatia, uma intolerância muito grande, uma agressividade. Parece que cada vez mais o mundo vai sendo tomado pela energia do maligno, do bel prazer, do egoísmo. E se eu só tenho egoísmo, eu só penso em mim mesma, dane-se o outro. E pronto. Bastou esse egoísmo generalizado para vivermos como animais, como terras de ninguém. Criminalidade aumentando. A gente pode não estar em guerra mundial, mas a guerra ocorre diariamente na sua cidade, no seu bairro. Guerra digital. Então, vamos manter a fé. Lembrar dessa mensagem de amor, porque toda aparição é uma mensagem de amor. É quase ela dizendo, eu sei que está difícil, mas eu estou aqui. Eu sou tua mãe. Se volta para Jesus. Ela vem para acender os nossos corações, acender novamente a nossa fé. Portanto, meus amigos, que a oração dos terços seja a nossa arma diária. Porque não tem nada mais piedoso aos olhos de Deus do que diariamente ali, ao rezar o seu terço, rezar pelo mundo, rezar pela conversão dos pecadores. Não existe nada mais piedoso do que colocar a intenção do Santo Terço do dia. Não para você, para os seus desejos pessoais. Por um momento, rezar pelo mundo, pela paz mundial. Por aqueles que ainda não foram tocados
no coração por Jesus e sofrem, estão em agonia. Espero que essa aparição e essa mensagem, que é tão atual, toque o coração de todos vocês. Porque Fátima ainda acontece nos dias atuais. A partir do dia 4, eu vou postar a novena dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E vou trazer também um vídeo, porque é uma coisa que é interessante. Não é só Fátima que fala da importância de rezar o Santo Terço. Todas as conversões. E todas as conversões, todas as aparições, elas mostram algo muito similar. Ela sempre aparece para os mais humildes. Ela sempre aparece para aqueles que hoje seriam excluídos da sociedade. Fátima, 3 crianças humildes. Em La Salete, 2 crianças humildes também. 2 pastores. Foi antes, inclusive, de Fátima. Nossa Senhora de Guadalupe, Juan Diego. Bernadette, doentinha, pobrinha. Então é muito interessante ver como ela gosta dos pequeninos. E quando eu digo pequeninos, é o ego pequeno. É a soberba pequena. Pequeninos, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, na minha pequenez. Porque a porta do céu é estreita, então não pode ser grande. Tem que ser pequenininha. E o ser pequenininho é isso. É diminuirmos o nosso egoísmo. É diminuirmos a nossa mesquinhez. E sermos grandes em humildade, em amor e caridade. Um lindo dia para vocês. Fiquem com Deus.